Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo, dia 23 de junho. O tempo vai passando, o ano também, já estamos caminhando para o segundo semestre. E a nossa lição de hoje, da nossa escola bíblica discipuladora, lição número 12, tem como texto Atos 10, 44 a 48 e 11, 1 a 18. E o tema, a chegada dos gentios. Objetivo, ao final desta lição, entenderemos como foi a chegada dos gentios na igreja primitiva e quais implicações decorreram dessa ação. Então vejamos, Lucas registra em Atos dos Apóstolos a inclusão dos gentios no processo do reino de Deus, que até então era composto apenas por judeus. Esse fato representou uma grande mudança para que o evangelho alcançasse pessoas de todas as nações, conforme Jesus mesmo instruiu os apóstolos a fazerem. É importante ressaltar que esse processo não foi simples nem fácil. A chegada dos gentios gerou grande revolta entre os judeus, a ponto de ser convocada uma reunião, um verdadeiro concílio em Jerusalém, para determinar como seriam os próximos passos. Vejamos a seguir como foi o desdobramento desse momento marcante na vida da igreja. Primeiro, quem eram os gentios? O termo para se referir aos gentios no mundo bíblico é do hebraico ai, que em latim é gentiles, que significa povo ou nação. Este termo é encontrado em Isaías 63, que trata da redenção também dos gentios por meio do Messias. Quando analisamos os textos do Antigo Testamento, percebemos que havia uma separação entre judeus e gentios, mas um projeto de redenção já estava escrito por Deus para formar um só povo. Pois havia o povo de Deus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, Gênesis 17, 4 e 5. E havia os outros povos ou nações, os gentiles, ou seja, aqueles que não vinham desta descendência direta. Esta tensão entre os hebreus e judeus e os gentios percorre toda a narrativa do Antigo Testamento e parte do Novo Testamento. A diferença, além de uma perspectiva genealógica, era também uma questão de diferença cultural, ética e religiosa. Estes conflitos e divergências fizeram com que muitas vezes estes dois povos entrassem em conflitos e guerras, aumentando ainda mais o desgaste entre eles. Quando olhamos os livros de 2 Reis e 2 Crônicas, constatamos que estes duelos ficam mais acirrados e constantes. No Novo Testamento, nos primeiros livros, ou evangelhos, até Atos dos Apóstolos, este termo gentios se refere às nações não judaicas, segundo a mesma ideia do Antigo Testamento. O livro de Atos, então, faz esta transição da inserção dos gentios como também povo de Deus. Não foi uma ideia de fácil aceitação, como veremos mais à frente, porém o próprio Jesus, por vezes, já havia indicado em textos específicos como ele agia com os povos diferentes dos judeus. Isaías e Joel
Também profetizaram sobre os gentios e a salvação que viria sobre eles. Depois você lê aí Isaías 49:6 e Joel 2:32. Segundo, a inclusão dos gentios. A ordem de Jesus em Mateus 28:19 incluía os gentios. Neste plano, Paulo seria um personagem importante e fundamental para que houvesse, a partir de então, apenas um só povo. Paulo mesmo relata de forma detalhada qual era a situação dos gentios antes de Jesus. Efésios 2:11-22. A chegada dos gentios na igreja primitiva revela o poder de unidade em meio à diversidade que o evangelho tem. O poder de Deus estava ao alcance de todos. E Lucas estava disposto a mostrar em palavras para Teófilo, em sua segunda carta, como foi o início de tudo e como foram tratados os próximos passos. Terceiro, o Concílio de Jerusalém. As palavras de Pedro em Atos 10:34-35 revelam a importância daquilo que Deus estava falando no coração dos apóstolos em submissão a Jesus. A experiência de Pedro em Jope, Atos 10, revela a vontade do Senhor sobre os gentios. Entretanto, essa transição não foi fácil. Além de Pedro, Paulo se tornou o grande pregador aos gentios. O apóstolo, ele, no decorrer das suas viagens missionárias, deixa nítida a sua relevância para este povo. As epístolas aos Romanos e Gálatas destacam esta universalidade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Gálatas 3:28-29. Um evento de extrema relevância para a chegada dos gentios foi o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, afirmando aquilo que já estava sendo pregado, mas agora estava sendo sistematizado por meio das declarações sobre tudo de Paulo e Barnabé, Pedro e Tiago. Em Atos 15:11, Pedro afirma: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a salvação é pela graça, de forma que a circuncisão não seria uma condição para que os gentios que estavam se convertendo participassem ativamente da igreja do Senhor, impondo-lhes julgo que os apóstolos não haviam imposto sobre eles. A lei mosaica não seria colocada em vigor sobre os gentios. Em Apocalipse 7:9, João registra a sua visão escatológica, onde todas as nações, tribos, povos e línguas se reuniam diante do trono de Deus. Esse texto reafirma a evidência do Evangelho na vida dos gentios, conduzindo-os à salvação pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma de decidirem como lidarem com os gentios convertidos em relação à lei mosaica também foi de extrema importância para a sequência da igreja, chegando até os nossos dias. Tiago foi um líder moderador que deliberou sobre aquele tema com discernimento, sabedoria, diálogo e dependência do Espírito Santo. Este concílio de Jerusalém deixou um legado importante para a história da igreja, onde depois muitos outros concílios foram realizados. Interessante a história, né? Agora vamos ver a conclusão da lição de hoje. A inclusão e vida dos gentios no reino de Deus é, sobretudo, uma história de transformação genuína por intermédio do Senhor. Diante dessa experiência, declaramos que Deus é soberano sobre todas as culturas, línguas e povos.
Ele é Senhor. Deus se revela na história e por meio da sua palavra, assim como sua revelação especial, Jesus de Nazaré revela o seu plano redentor. A salvação chegou até nós. Imagina que a salvação ficasse restrita a um povo. Como seria? O que seria de nós? O que seria, então, feito, né? A fé em Jesus, sua graça e compaixão estão à disposição de todos os povos, línguas e nações. Pedro, Barnabé, Paulo e também outros foram ferramentas, canais de fluir do Espírito Santo para que a missão de Jesus fosse realizada. Sigamos o exemplo dos apóstolos na manifestação do poder de Deus a quem precisa de salvação. Finalizando a lição, para pensar e agir. Primeiro, imagina o quanto foi difícil para os apóstolos e outros judeus cristãos entenderem que os gentios agora fariam parte da mesma família da fé. Fazendo uma análise de sua realidade, responda para si: quem são os gentios que você tem dificuldade de inserir na família da fé? Segundo, como vimos com Paulo, que era perseguidor da igreja, olhamos para pessoas e julgamos que elas seriam resistentes ao evangelho, a ponto de não ir nelas pregar e testemunhar a graça de Jesus. Existem grupos em nossas cidades que precisam ser alcançados. Eles são salvos da graça de Jesus. Consegue identificar este grupo no seu bairro? Elabore um projeto para alcançar este grupo. Deus quer usar você e a sua igreja. Não seja resistente como foram aqueles judeus lá do passado. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, o dia do Senhor, o domingo. E queremos, Deus, clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por todos os integrantes, ó Deus, em toda a sequência. Ó Deus, que todos sejam alcançados pelo Evangelho, que todos abram o coração para ouvir o recado de Jesus e entenderem que só em Cristo há salvação. Ó Deus, clamamos pelas igrejas, que elas possam pregar o verdadeiro Evangelho, pelo louvor que seja um louvor do coração de cada um de nós para o teu coração, Pai. Vem nos abençoar, Senhor, perdoando os nossos pecados, fortalecendo a nossa fé, dirigindo os nossos passos, guiando-nos, ó Deus, por este mundo tão tenebroso, tão tumultuado, tão cheio de corrupção, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada e guia-nos, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Pois é, queridos. Domingo. Domingo é um dia especial. Domingo é um dia que nós aproveitamos para estar com a família, para almoçarmos juntos, às vezes um almoço especial na casa da sogra, por exemplo, né? Que nós aproveitemos esse dia para também estarmos em plena comunhão uns com os outros e todos com o Senhor. Hoje é o dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor, de adorarmos ao Senhor, de participarmos dos cultos. E nós queremos dizer a você, não fique em casa, mas vá à casa do Senhor. Logo mais às 19h30, ali na Primeira Igreja Batista, nós queremos ver você, queremos cumprimentar você, recebê-lo com todo carinho. Aproveite o dia de hoje, viva com a família, curta a tarde com a família, aquele almoço gostoso, aquele jantarado especial, e logo à noite, vamos à casa do Senhor. Vamos cultuar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor, o Deus da nossa salvação. E amanhã é segunda-feira. Se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. E falando em escola dominical, domingo próximo é a lição número 3, é a última lição do trimestre, a falar sobre a missão da igreja e a igreja em missão. Vai ser uma lição muito boa para nós, nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Esteja atento. Estaremos ali cultuando ao Senhor e trazendo para você mais essa reflexão da nossa escola bíblica discipuladora. A todos um bom dia na graça e paz de Jesus. Amém?